Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 6, os versículos de 1 a 12. Eclesiastes, capítulo 6, os versículos de 1 a 12, que é todo o capítulo, né? Eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. Eclesiastes capítulo 6, versículos de 1 a 12. Eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. Há um mal que vem debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. Também isto é vaidade, grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Irmãos, há um ditado popular, ou pelo menos uma frase que as pessoas gostam de repetir de vez em quando, que é: a grama do vizinho parece ser mais verde. E Salomão, ele apresenta aqui nesse texto que nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nem sempre a grama do vizinho é mais verde, porque nós estamos fazendo uma leitura equivocada. Nós estamos olhando externamente. Às vezes nós estamos percebendo que o vizinho, ele tem muito, que ele troca de carro constantemente, que ele recentemente adquiriu um novo negócio. Você toma conhecimento de uma viagem que ele fez recentemente a negócios, às vezes para um lugar até bem distante. Você toma conhecimento de que a empresa dele está desenvolvendo muito bem. Você toma conhecimento de que ele tem feito reformas e mais reformas em sua casa. Você toma conhecimento de que ele adquiriu um sítio, uma chácara, uma fazenda. Então você olha para aquilo e diz: a grama do vizinho é mais verde. Só que Salomão fala assim: nem sempre, porque às vezes este que tem tanto não consegue usufruir do que tem. Esse que tem muito não consegue viver
usufruindo de cada coisa que ele adquiriu. Correu a vida toda buscando coisas, mas no final ele acaba não conseguindo usufruir de absolutamente nada. Tem muito, mas é um miserável. Tem muito, mas não tem felicidade. Tem muito, mas não sabe o que é usar as coisas que tem. Salomão, no capítulo 5, nós vimos na semana passada que Salomão apresenta o fato de que o homem ele busca de todas as formas se enriquecer. E ele tenta encontrar satisfação no dinheiro. Salomão disse: não é possível. A satisfação que o homem busca no dinheiro só será encontrada em Cristo Jesus. E esta busca por satisfação no dinheiro, ela vai conduzir o homem na idolatria. O homem ele vai buscar segurança, conforto, alegria, paz, direcionamento nos bens, na riqueza. Salomão disse que isso é vaidade. Mas agora no texto que nós acabamos de ler, no capítulo 6, Salomão segue no mesmo raciocínio, só que agora ampliando isso, dizendo que o homem não só procura satisfação no dinheiro, como ele procura satisfação em qualquer coisa criada. Ele tenta de todas as formas preencher esse vazio que existe dentro dele. E aí Salomão, nesse capítulo 6, está nos ensinando mais uma vez que somente Deus pode satisfazer o coração do homem. Nada. Dinheiro, bens, riqueza, status social, família, profissão, trabalho, nada, absolutamente nada pode satisfazer o coração do homem, a não ser o próprio Deus. Então, vejamos os versículos 1 e 2, onde Salomão diz que não há garantia de satisfação nas coisas criadas. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. Também isto é vaidade, grave aflição. A primeira decepção de Salomão é de que ele viu que a satisfação não era garantida de maneira nenhuma. O homem não tem garantia de satisfação nas coisas criadas, até porque as coisas criadas não foram criadas para satisfazer o coração humano. As coisas criadas foram criadas para a glória de Deus. E as coisas criadas foram criadas para que o homem as usasse para a glória de Deus. Elas não têm o propósito de satisfazer o coração humano. É por isso que elas não satisfazem. É por isso que o homem, por mais que ele consiga crescer na vida e se tornar uma pessoa próspera financeiramente, ele nunca conseguirá encontrar satisfação na alma. É por isso que no texto de domingo passado nós vimos que o homem, quanto mais tem, mais ele quer. O homem nunca está satisfeito com a conta bancária. O homem sempre quer mais, ele sempre quer crescer. Então, não há nenhuma garantia de satisfação nas riquezas. Não há. E não há garantia na satisfação, nem mesmo no usufruto das riquezas. Salomão, ele fala aqui que há um homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Tudo que ele quis, ele conquistou. Mas olha o restante do texto. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Ou seja, Deus deu àquele homem tudo aquilo que ele quis na vida. É dinheiro? Toma. É riqueza? Toma. São bens? Toma.
O que você quer mais? Uma casa luxuosa? E Deus permitiu que aquela pessoa tivesse tudo, mas no final aquela pessoa não teve a oportunidade de usufruir. Eu disse na semana passada, e repito aqui, de a conversa que eu tive com uma vez, um rapaz, motorista de ambulância, e ele conversando comigo, falando que na semana anterior daquela conversa, ele tinha levado um senhor para a fazenda dele. Ele tinha transportado do hospital para a fazenda. E ele disse: rapaz, o homem tem dinheiro. Pensa num homem com dinheiro. Era aquele homem. E eu estava transportando aquele homem na ambulância. Ele estava indo para casa, depois de tudo quanto é tipo de coisas feitas no hospital, sem condições de tomar um copo d'água sozinho. Um homem com muito, mas que não tinha condições de usufruir do muito que tinha. Os seus olhos viam a fazenda, mas ele não podia caminhar pela fazenda. Os olhos viam os cavalos, mas ele não podia montar num cavalo. Os olhos viam o banquete que a família tinha disponível, mas a dieta dele era restrita. Muito, mas completamente miserável. E é exatamente isso que Salomão está dizendo. Portanto, Salomão está nos ensinando que a única satisfação que o homem vai encontrar na vida não está na riqueza, nos bens, na honra, no status, nada disso, apenas em Deus. E quando Deus permite que um homem tenha tudo e não dá a ele o privilégio de gozar de tudo que tem, é a doença terrível do pecado, é a punição terrível do pecado sobre a vida daquela pessoa. Então, irmãos, diante disso, nós podemos tirar já aqui uma lição. E a primeira lição é o seguinte: trabalhe. Você tem a sua profissão, você tem o seu trabalho. Mesmo aqueles que trabalham em casa, trabalhe. Mas não viva uma vida frenética, achando que a vida se resume a trabalho. Há muitas pessoas que estão entregues ao trabalho e não têm usufruto de absolutamente nada. Pessoas que trabalham, conquistam e não têm condições de usufruir de absolutamente nada. Eu me lembro uma vez que fizeram uma entrevista com um técnico, agora me fugiu na memória se é um técnico de futebol americano ou de futebol mesmo. E eu sei que é fora do país. E a entrevista, um dos repórteres perguntou a ele: por que você permitiu que fulano, se referindo a um jogador, que fulano não estivesse presente hoje, sendo que o time vai jogar amanhã? E ele foi pegar e falou assim: eu não acredito que você teve coragem de fazer essa pergunta. Você sabe o que está acontecendo na vida de fulano? Não, né? Pois é, a esposa dele está por ganhar bebê. E eu permiti a ele que fosse para casa e acompanhasse todo o processo, porque nada na vida dele é mais importante do que estar ao lado da sua esposa num momento tão especial como esse. Então, por favor, faça outra pergunta. Há muitas pessoas que vivem em prol do trabalho e não usufruem de casa, e não usufruem da família, e não usufrui dos filhos. Há muitas pessoas que vivem em prol do trabalho e não usufruem disso aqui.
de estarmos juntos celebrando ao Senhor, cultuando ao Senhor, gente que não entende que Deus deu 6 dias para trabalho e 1 dia para descanso, e nesse dia para descanso eu me reúno com os meus irmãos da fé para cultuar ao Senhor, para exaltar o Senhor, para descansar o meu corpo, para descansar a minha alma e para me deleitar na palavra de Deus. Isso é para o seu bem. Então, trabalhemos, busquemos realizar a nossa profissão da melhor maneira possível, mas cuidado com a correria desenfreada, porque senão você não vai usufruir nem mesmo daquilo que você tem. Versículos 3 a 6, Salomão fala que a morte é melhor que não desfrutar dos bens que se tem. Olha só, se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Irmãos, na cultura bíblica, ter muitos filhos e viver muitos anos é sinônimo de felicidade. Vocês se lembram que quando nós estudamos aqui agora, no início do mês, Salmo 127, que fala que feliz o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, se referindo aos filhos, dizendo que um homem que tem muitos filhos é um homem feliz. Porque na cultura bíblica é isso. Tanto é que na cultura bíblica, uma mulher estéril é uma mulher amaldiçoada por Deus, porque a felicidade é ter filhos. E na cultura bíblica também é felicidade viver muitos anos. E Salomão está dizendo o seguinte, que uma pessoa que conquista muito na vida, tem tudo o que deseja, mas não consegue usufruir do que tem, para ele é melhor que ele nem existisse. E nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Aqui Salomão está visualizando as coisas numa perspectiva debaixo do sol. Numa perspectiva debaixo do sol, se a vida aqui nesse mundo é tão somente nascer, crescer, trabalhar e morrer, se a vida é isso, ou seja, numa perspectiva debaixo do sol, então, meu filho, para que viver essa correria? Para que viver nessa vida frenética? Para que ficar conquistando coisas, sendo que no final você não vai nem usufruir daquilo que tem? Então, não existir é muito melhor, porque pelo menos você não vive diariamente com dor de cabeça. Pelo menos você não vive diariamente com aquela vontade de satisfazer o seu coração, que nunca é satisfeita. Então por isso que ele está falando aqui, uma criança que nem que não lhe é permitida nascer, porque morre no ventre, um aborto, é mais feliz. Porque pelo menos ela não viu e não viveu nesse mundo mal. Eu me lembro uma vez, conversando com meu primo, eu falei assim: ô Rodrigo, você não vai ter mais uma não? E ele falou assim: Arthur, esse mundo está muito difícil, eu não quero colocar uma criança nesse mundo tão difícil. O que Salomão está falando é isso. Para que colocar um menino nesse mundo, se a vida é nascer, viver, sofrer e morrer? Melhor nem vir. A ideia de Salomão é exatamente essa. Numa perspectiva debaixo do sol, a morte é a melhor saída. Uma criança que nasceu morta, ela está livre de todo esse sofrimento. Ter tudo e não desfrutar é ser rico e ao mesmo tempo miserável. E aqui no texto, irmãos, no versículo 3,
Salomão fala assim: e se a sua alma se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, olha o que ele está falando aqui. Uma pessoa que nem sequer tem um enterro decente, é melhor nem existir. Olha o que disse Derek Kidner: se essa vida é tudo, e se ela oferece a algumas pessoas frustração em vez de satisfação, sem nada que possam deixar para aqueles que delas dependem, se além disso todos estão esperando a sua vez de serem apagados, então alguns realmente podem invejar os natimortos, ou seja, as crianças que morreram no ventre, por serem os primeiros na fila. Se a vida é isso aqui, nós deveríamos invejar aquelas crianças que morreram no ventre. É isso que Salomão está dizendo. Porque se a vida é isso, essa loucura, conquistas e mais conquistas, compra. Karl Barth, apesar de a sua teologia toda problemática, mas ele disse algo muito interessante: algum dia um grupo de homens fará uma procissão em direção ao cemitério e baixará um caixão na terra, e todos voltarão para casa, mas uma pessoa não voltará, e essa pessoa serei eu. Uma pessoa não voltará para casa, e essa pessoa serei eu. Quando Salomão fala aqui, irmãos, que todos vão para o mesmo lugar, às vezes a pessoa pode ler um texto como esse e pensar assim: então quer dizer que Salomão está dizendo que todo mundo vai para o céu ou todo mundo vai para o inferno? Aqui ele não está pensando nisso. Lembre-se que ele está fazendo uma leitura sob a perspectiva de baixo do sol. Então, ou seja, se o fim de todos os homens é o cemitério, essa que é a ideia. Se o fim de todos os homens é a sepultura, ou seja, todos morrem, a morte ou a não existência é mais interessante do que ter tudo e não poder usufruir daquilo que se tem. Mas nós, como cristãos, sabemos que a sepultura não é o fim. Quando você, que já teve a infelicidade de conduzir um caixão de um familiar e colocá-lo na terra, você sabe muito bem que ali não é o destino final. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e viverão para sempre com o Senhor. Aqueles que morreram sem Cristo também serão ressuscitados, mas para sofrerem a condenação de seus pecados. Mas se que teve esse momento difícil da vida, de colocar numa sepultura alguém que você tanto amou, alguém que serviu a Cristo, a sepultura não é o destino final. E essa pessoa ressurgirá dos mortos e viverá pelos séculos dos séculos com o Senhor. Então, para nós, a vida não é isso aqui. E Salomão está nos fazendo enxergar do jeito que os homens enxergam, essa vida material, tão somente material. Irmãos, não importa quanto tempo vivemos ou quanto dinheiro nós temos, tudo nesse mundo é sem sentido, a menos que nós possamos desfrutar de um relacionamento com Deus. Aí tudo faz sentido. Nós cantamos aqui sobre o fato de que tudo faz sentido com Deus. O dom da alegria, inclusive, no capítulo 5, versículo 20, Salomão disse: porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Alegria é o que? Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria. Então, a alegria faz parte do fruto do Espírito. Todo aquele que tem o Espírito de Cristo, todo aquele que é habitado com o Espírito Santo possui alegria.
Então a minha alegria, ela não vem das conquistas, a minha alegria, ela não vem dos bens, a minha alegria não vem das posses, a minha alegria não vem de uma conta bancária robusta, a minha alegria vem de uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. É isso que Salomão está dizendo. É o dom da alegria que vem do alto. Agora os versículos de 7 a 9, Salomão diz que o homem tem um apetite que ele não consegue saciar. Veja aí. Todo o trabalho do homem é para sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Irmãos, nós vimos que nos versículos 1 e 2, Salomão falou sobre um homem que tinha tudo o que queria na vida, mas não podia usufruir daquilo que tinha. Nos versículos 3 a 6, Salomão faz uma comparação dizendo que se a gente vai viver nesta vida conquistando coisas e não usufruindo das coisas que nós conquistamos, então é melhor morrer. E agora Salomão diz que nós temos um apetite que nós nunca conseguimos saciar. Salomão disse no capítulo 5, versículo 10: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Ou seja, o homem nunca está satisfeito. Nós temos um apetite que não acaba. Nós somos uma espécie de saco sem fundo. A gente nunca está satisfeito. Se você compra uma casa, você quer outra. Se você compra um carro, você quer outro. Se você conquista uma quantidade X de dinheiro, você quer mais disso. A grande verdade é que nós sempre queremos mais e mais e mais e mais para tentar satisfazer a nossa alma. E aqui no versículo 8, Salomão diz: pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Salomão está querendo dizer o seguinte: nem sabedoria, nem pobreza garante qualquer vantagem de satisfação. O homem pobre não vai conseguir satisfação, assim como o homem rico não vai conseguir satisfação, porque a satisfação não está nas coisas. E muitos de nós, irmãos, estão correndo atrás do vento. Você nunca vai se satisfazer nas coisas criadas. Há pessoas que dizem que só serão felizes no dia que conseguirem isso ou aquilo. Pessoas que dizem que só estarão satisfeitas no dia que acontecer isto ou aquilo outro. Pessoas que só vão encontrar realização quando as coisas caminharem numa certa direção. E nós vivemos uma vida na expectativa de que aquilo que nós tanto desejamos aconteça, para que acontecendo nós encontremos realização e satisfação. Então a gente sempre acorda todo dia pensando: é hoje, e a gente vive nessa corrida frenética. Só que quando nós encontramos a real satisfação, que é em Cristo, a gente não tem uma mente materialista de tentar encontrar satisfação nas coisas. O versículo 9 diz: é melhor a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Nós precisamos nos distanciar da cobiça, desse desejo de ter, de cobiçar aquilo que o outro tem, não permitindo que o nosso coração seja dominado completamente pela cobiça. Agora nos versículos 10 a 12, Salomão diz que nada há novo debaixo do sol. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem,
e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? A vida é a mesma. Desde a queda, o homem está tentando buscar algo que satisfaça o seu coração. Eles nascem e morrem tentando encontrar satisfação, tentando encontrar sentido na vida, tentando encontrar realização. Mas o homem não consegue encontrar em nada que foi criado. Algumas pessoas então começam a questionar, como é o caso aqui de Salomão, onde ele fala que o homem encontra aquele que é mais forte do que ele e tenta contender com ele. Talvez Salomão estivesse aqui pensando no Senhor, onde o homem começa a questionar a forma como Deus criou todas as coisas e por que todas as coisas acontecem como acontecem. Por que Deus permite que a história siga esse fluxo? Por que Deus permite que as coisas sejam assim? Por que existe tanta pobreza no mundo? Por que boa parte da riqueza está nas mãos apenas de algumas pessoas? E a gente começa a questionar uma série de coisas e começa a buscar a solução para as coisas. E nós devemos nos lembrar da pergunta de Paulo, lá em Romanos capítulo 9, versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Ou seja, Deus tem o direito, por ser o Criador de todas as coisas, de cuidar da sua criação como Ele bem quer, de dirigir a história do jeito que Ele bem quer. E quem somos nós para questionarmos o agir de Deus na história? Quem somos nós para questionar o que Deus está fazendo ou deixando de fazer? Quem somos nós para questionar a respeito da pobreza ou da riqueza? Deus tem um plano. E nós, como cristãos, irmãos, deveríamos, no lugar de questionar, murmurar, nós deveríamos descansar no fato de que Deus é soberano. Ele tem o controle da história. Nada está acontecendo à toa. Por que existe tanta pobreza no mundo? Deus é soberano. Nada está acontecendo fora do controle dele. E a pobreza existe porque ele decidiu que a pobreza existisse. Quais são os propósitos? Quais são os motivos? Isso compete a ele como Deus. Porque nós devemos nos lembrar que Deus não está aquém do que está acontecendo no mundo. Porque existem alguns que têm tanto e outros não têm nada. Não compete a nós questionarmos tais coisas, porque Deus Deus é soberano e Deus está conduzindo a história de acordo com a sua vontade. E nós precisamos sempre nos lembrar, irmãos, daquele Salmo 73, onde Asaf fala que Deus coloca os ímpios em lugares escorregadios. Há muitas pessoas que têm muito e têm muito para a sua destruição. Tem muito para a sua destruição. Então, irmãos, no lugar de questionar, devemos descansar na soberania e na providência do Senhor. Salomão, irmãos, nesse texto está nos ensinando que nós devemos descansar o nosso coração tão somente em Deus. Não é no dinheiro, não é na riqueza, não são nos bens, não é a honra, não é o status social, nada disso. O nosso coração vai encontrar satisfação tão somente em Deus. E Salomão diz que se a vida for se a vida é curta, melhor dizendo, que ele fala aqui nos versículos finais, se a vida é curta, que nós possamos usufruir desta vida curta para a glória e louvor do nosso Deus, e não buscando satisfação nas coisas criadas. Se nós encontramos Cristo Jesus, nós encontramos tudo aquilo que o nosso coração precisa.
Há muitas pessoas que desanimam no seu relacionamento com o Senhor, porque Deus não lhes dá aquilo que eles tanto gostariam de ter. E eles se esquecem que eles têm tudo o que eles precisam: Cristo. É como se Deus tivesse que constantemente fazer juras de amor. Não, eu só vou voltar a servir a Deus no dia que Ele me permitir ter a condição X. Eu só vou voltar a ter um relacionamento vivo com o Senhor no dia que Deus me der a oportunidade de viver tal situação. Eu só vou encontrar alegria em cultuar ao Senhor quando Ele me der a quantidade X de dinheiro para a minha vida. Nós precisamos nos lembrar daquilo que o sábio lá no Provérbios capítulo 30 disse: me dê o necessário. Não me dê muito para que eu procure viver uma vida longe do Senhor, por achar que eu sou autossuficiente, mas também não me deixe passar necessidade para que eu venha murmurar, blasfemar contra o Senhor. Me dê o necessário. Esta deve ser a nossa decisão diante do Senhor. E nós precisamos nos lembrar, irmãos, que a satisfação que nós tanto buscamos muitas vezes nas coisas só será encontrada em Cristo, porque Cristo veio para nos dar uma vida em abundância. Lá em João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, Paulo diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A pergunta que eu faço para você é: essa riqueza que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, é dinheiro? É claro que não. Até porque lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. O homem muitas vezes está buscando satisfação no dinheiro, mas a maior satisfação está na riqueza em Cristo Jesus. Então, irmãos, a nossa riqueza está em Cristo, a nossa satisfação está em Cristo. Por isso nós devemos viver contentes em toda e qualquer situação. Por isso que você não precisa viver uma vida louca atrás do dinheiro, buscando de todas as formas uma melhor qualidade de vida, para que então você encontre contentamento. O seu contentamento não pode estar na instabilidade da riqueza. O seu contentamento não pode estar na instabilidade dos relacionamentos. O seu contentamento não pode estar na instabilidade dos bens. Vocês se lembram da história de Jó? Que perde tudo. Perdeu filhos, perdeu dinheiro, perdeu seus bens. E no final das coisas, o que Jó disse? Antes eu te conhecia por ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E a parte final do livro de Jó é o momento onde o Senhor restaura tudo aquilo que Jó tinha de maneira duplicada, mostrando para Satanás que o verdadeiro crente não serve a Deus por causa daquilo que Deus dá, mas o verdadeiro crente serve a Deus pelo relacionamento com Deus. E por isso que Paulo pôde dizer lá em Filipenses capítulo 4: eu sei viver contente em toda e qualquer situação. A pergunta que eu faço para você é: você está esperando acontecer o quê para ser uma pessoa contente? O que você está esperando? Você está esperando o quê?
Uma pessoa? Você está esperando o quê? Um governo? Você está esperando o quê? Uma quantidade financeira? Você está esperando o quê? Qual é a sua expectativa? Por que você ainda não é uma pessoa feliz e contente? Se você tem Cristo, meu querido, não importa a situação que você se encontre, você é contente, você é feliz e você tem o privilégio de servir ao Senhor. Você tem o privilégio de cultuar ao Senhor. Você tem o privilégio de louvar ao Senhor. E há muitos que se distanciam do seu relacionamento com Deus por pirraça, quando deveriam estar contentes, porque Paulo disse em 1 Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. E sobre o que Paulo está dizendo nesse texto? Sobre Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus é a real satisfação do meu e do seu coração. Então não busque na riqueza, não busque nos bens, busque tão somente em Cristo Jesus.